Oi, gente querida, professor Luciano Matana passando por aqui para te ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre a disciplina de gestão em comunicação. Então, a primeira questão que eu quero abordar contigo é o faturamento, ou faturamento bruto, ou também receita, né? O faturamento é a soma de tudo que entra de dinheiro dentro da tua empresa. Tudo que você vendeu, seja de produtos ou serviços, e emitiu uma nota fiscal, vai compor o teu faturamento bruto. Essa métrica vai servir para muitas coisas e, sobretudo, para o cálculo do imposto, mas também para o cálculo dos resultados da tua empresa e o dinheiro que entra para pagar todas as contas que você tem, que são os teus custos fixos e variáveis, desde aluguel até a folha de pagamento, até, como eu já falei, os impostos. O faturamento líquido, na verdade, nós vamos fazer o faturamento bruto menos os impostos, então você tem que saber calcular os impostos. Eu preparei aqui uma planilha com algumas fórmulas que vão deixar um pouco mais claro o que eu quero te passar. O cálculo do imposto que a gente está falando vai envolver o faturamento bruto e a alíquota. Essa alíquota é a que provavelmente você vai pagar, 19,5%, porque sua empresa vai faturar ali entre 360 mil e 720 mil no ano. Isso é especificamente para empresas de comunicação e eu me refiro ao Simples Nacional, que envolve ali dentro do Simples Nacional o imposto sobre serviço. Então é um conjunto de impostos que você vai pagar. Tá? Essa é a tabela de 2019. Então você vai ter que calcular primeiramente o seu faturamento bruto e depois, multiplicando o seu faturamento bruto pelos 19,5%, você chega ao valor do imposto que você vai ter que pagar. Então aqui do lado eu preparei a conta. Digamos que você faturasse 100 mil reais por mês, multiplica-se por 19,5% e você vai ter R$19.500 de imposto devido. Esse imposto devido vai compor os teus custos variáveis, porque quanto mais você vende, mais você paga de imposto. Sempre vai acompanhar. Tudo que você vender vai ter ali uma taxação de 19,5%. Então, você vai somar esses R$19.500 nos teus custos variáveis. Então, vamos ver como a gente calcula as tuas despesas. Lembra que nessa planilha que nós utilizamos no início, você tinha as saídas fixas e as saídas variáveis, a gente pode chamar isso de custos fixos e custos variáveis também, é o que mais normalmente se chama. E dentro das saídas fixas você tem água, luz, telefone, sobretudo salários e encargos, ou seja, os impostos que você paga sobre os salários, e também o Prolabore. Lembra que sobre o Prolabore não vão incidir impostos agora nesse momento para esse exercício aqui. Lembra que nos custos variáveis você tem aqui os impostos, como a gente já falou também. Voltando para a fórmula, nós vamos ver então as despesas, como a gente vai calcular os custos totais ou as despesas totais. Custos fixos mais os custos variáveis. Então, se eu tiver custos fixos de 50 mil reais mais 40 mil de variáveis, e nestes 40 mil estão incluídos já os 19.500 de imposto, no caso deste exemplo, vamos somar 90 mil reais. Para calcular o lucro, basta você retirar as despesas das receitas e aí você vai ter o resultado do lucro líquido. Lembrando que dentro das despesas está também o teu imposto. Então aqui, 100 mil reais seria o teu faturamento bruto, ou seja, a tua receita. As tuas despesas são 90 mil, nós já calculamos na fórmula abaixo. E o teu resultado vai ser de 10 mil. Esses 10 mil são o teu lucro líquido. Para ponto de equilíbrio e para preço de job, nós já temos um outro vídeo, eu recomendo que você verifique ele no nosso canal do Moodle. Sobre as verbas para comunicação de marketing, nós precisamos entender que essa sessão vai tratar da composição da verba do cliente no cliente, ou seja, é você ajudando o seu cliente a entender de onde ele tira dinheiro para investir em comunicação. E ele tem alguns métodos, algumas reflexões que ele pode fazer e você pode fazer junto com ele. Você pode ajudar ele a entender a concorrência e quanto a sua concorrência investe em comunicação e tentar equilibrar os investimentos com esta concorrência. Ou simplesmente olhar para a disponibilidade de recursos, ele tem ou não tem dinheiro. Ou olhar para práticas comerciais anteriores, ver quanto eles investiram e quais foram os resultados, se tem sentido, faz sentido reinvestir novamente aquele dinheiro que foi investido no passado. As porcentagens em venda e valores fixos por unidade
são interessantes porque esses dois métodos ajudam a fazer dinheiro no cliente, né? Ou seja, o cliente coloca uma porcentagem sobre as vendas e destina aquela porcentagem para a comunicação. O mesmo acontece para o valor fixo por unidade, exceto que neste método você coloca um pouco a mais em cada produto. O objetivo versus tarefa versus o valor fixo significa que você vai orçar os teus esforços em comunicação de acordo com os objetivos daquela comunicação e depois, inclusive, vai propor um valor fixo por unidade ou uma porcentagem em vendas. Quando você fala em verba cooperada, a gente está falando em conexão entre anunciantes, em cooperação entre anunciantes, para que eles se auxiliem no custeio da mídia. Já sobre remuneração da tua agência ou da tua empresa de comunicação, nós precisamos lembrar que existe um processo de comissionamento, esse comissionamento chama-se desconto padrão ou simplesmente comissão. Dentro de veículos, o normal é que eles paguem 20% para você, ou seja, eles retornam o valor pago total pelo cliente, 20% para você, e para fornecedores externos, a sua empresa, o normal é que se cobre 15%, ou seja, você, neste caso aqui, você acresce 15% em cima do preço do fotógrafo, por exemplo. No caso anterior, de desconto padrão, o veículo já oferece uma tabela, e essa tabela é cheia, ela é fechada, e deste valor você entende que 20% é seu e 80% é do veículo. Então lembra que o anunciante vai receber duas notas fiscais, uma do veículo com 80% do valor e outra da agência com 20% do valor, ou seja, o total do valor pago para o veículo. Lembra, veículo de comunicação, não é fornecedor de comunicação. Os veículos compreendem TV, rádio, jornal, revistas, outdoor, esses são veículos de comunicação. Essa prática serve para que a gente não tenha uma bitributação, ou seja, que a agência ou o veículo paguem duas vezes o imposto. Outros tipos de remuneração nós temos são os FIIs, ou seja, as taxas mensais ou remunerações de compartilhamento de risco, quando você se compromete com um resultado e atrela os seus ganhos aos resultados que você consegue gerar no cliente, ou você consegue fazer uma taxação híbrida, combinando FII com porcentagem de resultados, ou até mesmo receber dos veículos uma bonificação por volume. Isso significa que você transacionou um volume de verba interessante para aquele veículo, atingiu metas que o veículo coloca, e aí você recebe um valor de volta, uma bonificação por essas transações. Então é isso, eu espero ter contribuído contigo, um grande abraço e até a próxima.